Hoje a gente mergulha na geopolítica da dívida. Vamos ver como o Brasil, bem ali no meio do Estado Novo e da Segunda Guerra, conseguiu transformar uma crise de insolvência num verdadeiro trunfo estratégico. É uma história de como o país jogou com as tensões entre as grandes potências para conseguir financiar seu próprio projeto de nação. Pois é, como isso aconteceu? A gente vai explorar exatamente essa jornada. O Brasil estava ali pressionado de um lado pelos credores americanos e do outro sendo cobiçado pela Alemanha nazista. Foi preciso navegar um caminho bem perigoso, tentando equilibrar o projeto de industrialização do Vargas com a realidade de uma dívida externa que era francamente esmagadora. E para a gente entender bem esse período tão complexo e, olha, fundamental da nossa história, esse aqui vai ser o nosso roteiro. Vamos ponto a ponto. Ok, vamos começar arrumando o tabuleiro. A gente volta para 1937, ano em que o Estado Novo foi implantado aqui no Brasil. Bom, esse novo regime, um regime centralizador, nacionalista, já nasceu com uma contradição econômica bem na sua raiz. Como é que se financia um projeto ambicioso de desenvolvimento nacional, estando, ao mesmo tempo, preso nas correntes da dívida externa? Olha só que dilema. De um lado, a gente tinha o grande projeto do Vargas, investir em infraestrutura, criar estatais e, claro, o sonho de construir uma grande siderúrgica nacional. Do outro lado, o peso brutal da dívida externa, que basicamente drenava todas as divisas, todo o dinheiro forte que o país precisava para importar máquinas e equipamentos. E o recurso que estava bem no centro desse conflito eram as divisas, ou seja, moeda forte como dólar, libra. A falta dessas moedas para conseguir, ao mesmo tempo, honrar os compromissos lá fora e financiar o desenvolvimento aqui dentro, esse era um nó que precisava ser desatado. Então, essa tensão toda era simplesmente insustentável. Vamos ver agora o momento exato em que a corda arrebentou. O que levou o Brasil a tomar uma atitude, digamos, drástica? O gatilho, como a gente vê aqui na linha do tempo, foi a queda brusca de 25% nos preços do café. O café era a nossa principal fonte de moeda forte. Sem dólares e libras entrando para pagar os credores, o governo, em novembro de 37, tomou uma decisão radical: suspender todos os pagamentos da dívida externa. Foi um default, um calote, que abalou os mercados financeiros internacionais. E é claro que essa medida gerou uma pressão gigantesca. Lá fora, os credores americanos queriam o dinheiro de volta, e queriam para ontem. Só que a pressão interna era igualmente forte e talvez até mais complexa. Os militares, que estavam em pleno esforço de modernização por causa da iminência de uma guerra mundial, ficaram com medo que o calote cortasse o acesso à importação de armamentos, o que comprometeria a segurança nacional. Essa crise toda acabou preparando o terreno para um momento que foi simplesmente decisivo na história diplomática brasileira, a famosa Missão Aranha, lá nos Estados Unidos. No comecinho de 1939, o Oswaldo Aranha chega em Washington para um verdadeiro cabo de guerra diplomático. De um lado, o Brasil não queria só renegociar a dívida, queria mais, queria crédito para o seu projeto industrial. Do outro lado, os Estados Unidos, representando os credores, exigiam a retomada dos pagamentos e o fim do controle do Estado sobre o câmbio. E o resultado, como a gente vê aqui, foi uma barganha diplomática clássica. O Brasil cedeu em pontos importantes, claro, prometeu voltar a pagar a dívida, prometeu liberalizar o câmbio, mas a grande e a imensa vitória brasileira foi conseguir o sinal verde para o financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que era o pilar de todo o projeto de industrialização do Vargas. Agora, para cumprir o acordo e mesmo assim manter o controle, o governo criou esse sistema cambial, que era engenhoso e bem complexo. Basicamente, a maior parte das divisas, 70%, ia para o mercado livre, para pagar importações. Uma fatia de 30% tinha que ser vendida obrigatoriamente para o Banco do Brasil, numa taxa oficial, o que garantia dinheiro para o governo. E o ponto crucial, uma terceira taxa, a especial livre, bem menos favorável, era usada para remessa de lucros. Foi um jeito de desestimular a saída de capital especulativo. Mal esse sistema novo foi implementado e o mundo mergulhou na Segunda Guerra Mundial. E isso, claro, teve efeitos dramáticos e bem contraditórios na nossa economia. O gráfico mostra o impacto brutal da guerra. Entre 1940 e 42, com o bloqueio naval alemão fechando os portos europeus, o crescimento brasileiro despencou para 1,6%. Mas, a partir de 43, a maré virou completamente. Com o Brasil alinhado aos aliados, as exportações de materiais estratégicos, borracha, minérios, simplesmente explodiram. E o crescimento deu um salto para quase 10%.
Só que esse boom todo teve um efeito colateral bem perigoso. O Brasil estava inundado de dólares das exportações, mas com as fábricas do mundo inteiro convertidas para a produção de guerra, não tinha o que importar. Essa montanha de dinheiro correndo atrás de poucos produtos disponíveis gerou uma inflação anual de mais de 15%, um custo sentido diretamente no bolso da população. E é aqui que a gente vê a maestria do Vargas como estrategista. A Alemanha tinha sinalizado interesse em financiar a siderúrgica. Ele usou isso como moeda de troca com os Estados Unidos. O argumento era muito claro. Era do interesse estratégico americano ter um Brasil industrializado e forte como aliado aqui na América do Sul, em vez de ver o país cair na órbita de influência alemã. A estratégia funcionou e o financiamento para a Volta Redonda foi garantido. A guerra acabou redesenhando o mapa comercial do Brasil. Os Estados Unidos se tornaram um parceiro dominante. E um ponto fundamental nisso foi o tal Acordo de Pagamentos Anglo-Brasileiro, que tornou a Libra inconversível. Na prática, o Brasil vendia para a Inglaterra, mas recebia numa moeda congelada que não podia usar para comprar de outros países. Isso forçou o Brasil a depender quase que totalmente do dólar para o comércio internacional. Vamos então para a nossa última parte para a gente entender as consequências de longo prazo de todas essas mudanças que aconteceram durante a guerra. Com os cofres cheios dos dólares que vieram das exportações de guerra, o Brasil voltou para a mesa de negociação em 1943, só que dessa vez numa posição de força. O resultado foi o Plano Souza Costa, que liquidou a dívida antiga em termos muito favoráveis, reduzindo o valor total em quase 110 milhões de libras. Foi uma vitória econômica espetacular. Essa citação do nosso material de base resume bem o resultado final de todo esse processo. A guerra, no fim das contas, cimentou o início de uma nova era, uma era de hegemonia norte-americana não só na economia, mas também na política brasileira. Quando a gente analisa essa trajetória toda, o que se vê é uma política externa muito pragmática, que soube explorar as brechas de um sistema internacional que estava em plena transformação. E isso nos deixa com uma questão final para reflexão. Esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos foi uma escolha estratégica, soberana de Vargas para alcançar seus objetivos de desenvolvimento, ou foi só uma consequência inevitável da nova ordem mundial que emergiu da guerra? Fica aí a reflexão.